Boa noite, pessoal! Estamos de volta com mais um Papo Kasher, depois de umas férias merecidas do Rabino Dani e do senhor Renato. Tiramos umas férias, estamos de volta com o nosso Papo Kasher, com agradecimento sempre à BSR Cowork, Rabino Dani, que nos aguardou, hein? Nos aguardou aqui para que a gente voltasse para os nossos estúdios com o tema de hoje, que é: existe vida após a morte, Rabino Dani? Ei, que tema fácil! Esse aí vai ser tranquilo para a gente falar. Existe vida após a morte, Rabino Dani? Vamos saber sobre isso. E, dando boa noite para todo mundo, sou o Renato. Rabino Dani. E hoje, então, falaremos sobre a vida após a morte, Rabino Dani Ashkenazi. Conte-me tudo sobre isso, que a nossa Torá fala a respeito de vida após a morte. Se existe, se não existe, se é fato, se é mentira, se é papinho, ou se a coisa é séria. Bom, Bora lá. Bora lá. Primeira coisa, eu acho, para a gente falar sobre o tema, essa palavra vida não existe também em hebraico. Isso é uma coisa curiosa. Começa por aí. Imagina, o título ele é falho completamente. E vamos explicar por que devagarzinho. Primeiro, com a primeira palavra, vida após a morte. Em hebraico, não existe no singular a palavra vida. Não existe. Como é que você fala vida em hebraico? Todo mundo conhece a palavra vida como Hayim. Hayim é vidas. O sufixo yem em hebraico é sempre plural, né? Quando você fala, por exemplo, livro em hebraico é sefer. Livros, sefarim, né? Sempre o yeled é criança, yeladim, crianças. O sufixo yem em hebraico, ele é plural. E a palavra Hayim significa vidas. Porque o singular de Haim, que é Hai, que deveria ser Hai é vivo em hebraico, não é vida. Hai é vivo. A pessoa que vive, Ani Hai, eu vivo. Agora, a palavra vida no singular, não tem uma palavra em hebraico para vida no singular. Curioso. Quer dizer, a própria palavra vida já indica vidas. Querendo dizer que tem duas vidas. Tem uma vida terrestre e tem uma vida espiritual, né? Essa é a primeira dica. Como fala? Insight que a gente está falando, de primeira coisa. Agora, se a gente vai se aprofundar na frase, a frase que eu disse para você, ela está totalmente equivocada, porque quando você fala existe vida após a morte, então vem o judaísmo ensina o seguinte: o que é morto, o que é vivo é vivo. O que é vivo ad eternum. E o que é morto, ele é morto. Aí você pode reviver uma coisa morta durante um período, mas depois a gente diz o seguinte: se o corpo da pessoa vem do mineral como base que foi criado da terra, o corpo foi criado da terra, o elemento terra, a terra, como todo mineral, é um elemento morto, entre aspas, não se locomove, não cresce, etc. Esse é o mineral. Já o vegetal cresce, já tem um pouquinho mais de vitalidade. Já o animal, são 4 elementos, né? O mineral, o vegetal, o animal e o falante, o ser humano. Então, o mineral é chamado aquele estático, né? Uma pedra estática, ela não cresce. Então, é chamado, vamos chamar assim de morto, quer dizer, morto no sentido que não cresce, não tem movimento, não tem... Então, a gente sai do princípio seguinte: o que é morto para toda a eternidade, o que é vivo para toda a eternidade, né? Então, o que Deus fez durante o período? Você pega um corpo, que ele é morto, e você dá vitalidade para ele quando o Espírito Divino entra dentro dele. Aí, de repente, você tem um corpo vivo por um determinado momento, enquanto o Espírito está dentro dele, que está dando vitalidade para aquele corpo. Quando o Espírito sai, o Espírito continua a viver, só que num outro estágio, e o corpo volta a ser o que sempre foi, uma coisa inanimada. Então, quando você diz a expressão se existe vida após a morte, quer dizer, vida após a morte, nunca, o que é vivo para sempre, o que é morto para sempre. Então, isso que o judaísmo entende, que é uma coisa super, hiper bacana da gente explorar. A gente diz assim: se o que dá vida para todo ser inanimado chama como queira aqui. No judaísmo a gente chama isso como alma, que seria uma partícula do divino revestido dentro de. Isso a gente chama de energia máxima, depende em que estágio. Dentro de um corpo humano a gente chama isso de espírito ou alma, tá certo? A gente pode dizer que dentro de qualquer outro elemento seria o âmago dele, seria a energia
aquele objeto que existe é o que mantém aquele objeto existente. Na sua forma. Na sua forma, existe um espírito que mantém aquele... Então, isso o judaísmo entende. Quer dizer, que o core, que é a alma, que é a energia, que é o pedaço divino, ela sempre viveu. Se você sai do princípio, que esse é o princípio judaico, obviamente está explorando o princípio judaico, que a vida é um pedaço do divino, o divino, ele foi, é e será para todo sempre. Então não existe morte ao Deus. Deus vive, Deus morre. Então não existe Deus morrer. Deus é uma entidade ad eterna. Quer dizer, a gente não sabe como nasceu, a gente sabe que nunca vai ter. Por isso ele é chamado, que nós chamamos na linguagem, a gente diz o seguinte, o ilimitado. Né? O ilimitado, que difere Deus de toda a criação? Tudo que é criado é limitado, tem o seu tempo, momento, que ele se encontra e que ele perece, que ele deixa de existir. Pronto, assim funciona aqui nos criados, mas não no Criador. Por isso a frase célebre que a gente tem na oração, Deus é o rei, reinou e reinará. Para todo sempre. Porque estamos falando de uma, entre aspas, ser, para poder expressar, porque não é nenhum ser, porque não é o Criador. Estamos falando de um Criador que para sempre existe e existirá. Por isso o nome dele, inclusive, que nós chamamos de tetragrama, são 4 letrinhas que combinam os 3 tempos. O tempo presente, passado e futuro. Porque essas 3 palavras que eu disse agora, presente, passado e futuro, no hebraico, então a essência delas, a raiz delas, são essas letras que formam o tetragrama. Por exemplo, em hebraico você diz presente, rove. Em hebraico você diz passado, hayá. Em hebraico você diz futuro, yihye. Olha as letras são as letras que compõem o tetragrama. Então o tetragrama foi, é e será a todo tempo. Se a energia que traz vitalidade a qualquer ser existente, qualquer ser criado, vem dele, essa energia é parte dele, é eterna. É eterna para quando? Para todo sempre. Isso significa que o judaísmo acredita assim. O sujeito que falece, ele agora vai deixar de existir. Primeiro episódio do Papo Kasher. Ele não vai mais ocupar espaço. Então ele vai enterrar ele, vai deixar de existir. Mas ele vive para todo sempre. Ele vive em outro estágio. A alma dele, o pedaço, a energia que estava dentro do corpo, foi para um outro nível, outra dimensão. Mas vive para todo sempre. Posso falar com ele? Pode. Quer dizer, posso me comunicar com ele? Posso acreditar que ele existe? Sim. Meus pais deixaram de existir, tanto meu pai como minha mãe já faleceram, porém, eles vivem todo o tempo que eu carrego o legado deles. Então, a gente acredita que você pode se comunicar com uma energia que se foi em qualquer lugar onde você se encontra, porque uma vez que ela se desprende da matéria que a moldava, não tem, ela se desprende, então ela pode se encontrar em todo e qualquer lugar. Agora, uma energia. Então, esses são os princípios místicos quando a gente diz sobre vida e morte. É tão bonito isso quando a gente diz, quer dizer, a pessoa ela vive para toda a eternidade, sabe? Teu pai não se encontra aqui, mas ele se encontra, que você vive com ele. A gente pode... O que meu pai diria nesse momento? Eu aprendi tanto com meu pai. Então você está continuando o legado dele. Então ele vive. E para esse nível, você pode se conectar em qualquer lugar onde você se encontra. Porque estamos falando de uma energia que se desprendeu da matéria que a rotulava. Eu quero chegar mais próximo da energia dele de uma maneira palpável. Cabe então a uma visita ao cemitério, onde ele foi enterrado. O judaísmo acredita que aquele corpo que agora de repente deixou de criar espaço e que ele se deteriora, ainda tem uma centelha divina da alma dele lá constantemente. Então, se você quiser estar próximo da centelha divina que passou por ele aqui, então é para isso que a gente vai para o cemitério. Você não tinha razão nenhuma para a gente ir para o cemitério, Renato. Por que a gente faz visita no cemitério? Você pode falar com a alma do espírito. É verdade, você pode falar em qualquer lugar. Mas se você quiser estar próximo de uma fagulha, de uma centelha da alma dele que viveu, é por isso que a gente faz visita no cemitério.
Interessante, né, esses conceitos. É importante, eu vou falar aqui uma coisa que eu acho que muita gente também nem. Enfim, citar que o judaísmo tem essa questão da alma e o corpo como uma questão central. É uma questão central a questão de alma e corpo no judaísmo. O judaísmo não acredita no corpo sem alma vivo, né? Lógico, ele cai lá, beleza, mas eu digo, não existe o corpo sem alma vivo. Sim. E não existe alma sem corpo que consegue estar aqui embaixo andando no chão. Na matéria. Ele vai estar aqui, mas na matéria ele não vai Espírito. estar. E depois a gente pode falar um pouco sobre se essa alma pode voltar, não pode voltar, porque eu acho que também muita gente vai acabar tendo essa dúvida em cima dessa questão, né? Porque você sempre vive, ele volta ou não volta. Quer dizer, se ele está na outra dimensão, ele fica lá, Sim. ou ele poderia ocupar aqui um outro espaço. Mas beleza, isso você já responde já. Sim. Mas eu acho importante falar, porque muita gente tem dúvida, não só do que a gente acredita, e óbvio que a gente vai pautar nossa vida em cima do que a gente acredita. Eu sempre falo isso, a gente acredita na Torá, acredita no judaísmo, acredita, então é lógico que a gente vai se pautar por causa disso. Então, para nós, existe uma outra dimensão onde as almas estão lá, e ponto final. Quer dizer, você não é uma coisa finita que chega aqui, tipo, acaba e acaba. Acaba, exato. Porque a Bíblia é viva para sempre. Exato. Então, para nós, eu acho importante falar isso, porque muita gente tem esse questionamento, assim, e para nós que, quando você vai falar de Torá, não tem como desvencilhar dessa ideia, de que a gente realmente tem essa conexão de que existe a alma, o corpo e a matéria, e então essa outra energia que pode viver numa outra dimensão. E queria falar também que dentro do judaísmo, nessa parte mística da alma, que a gente tem, principalmente nos movimentos racídicos, um estudo muito forte sobre isso. Porque se você não é o corpo, você não é o corpo, você não é nada. O corpo não é nada, você não é o corpo. Você, na verdade, é a alma, você não é o corpo. Exato. Então, se você é o corpo, a gente tem que estudar isso, porque a gente tem que saber o que é essa alma aí. Exato. Que isso aqui tá. Qual é a dela? Exato. Qual é a dela? Vai fazer o que aqui? Exato. Como funciona? Sim. Como ela vive? Como ela existe? Sim. Então, existem os estudos racídicos que gostam muito, o racidismo vai muito atrás disso, que é discutir essa questão, que a gente chama de Cabala, que estuda, então, como é o funcionamento dessa alma, dessa energia que está dentro da gente. E a gente vai entender o funcionamento de tudo isso estudando esse tema, esgotando esse tema até onde pode. Isso, exatamente. Porque você falou muito bem, o corpo é a carcaça, né, de um carro. Veja, mas o carro não é a carcaça, ele é a mecânica dele. Né? Vamos estudar ele pelo interior, mas qual é a capacidade dele? Eu não sei se eu estou vendo o lado externo. Então, quando eu te vejo, eu, na verdade, enxergo com os meus olhos carnais o teu físico. Mas eu não sei quem você é até eu te conhecer. Quando eu vou te conhecer o quê? Como que você pensa, como que você sente, valores, né? Como você trabalha, etc. Aí eu vou começar a conhecer quem é você de verdade. Entendeu? Por fora é fácil a gente gostar, não gostar ou criticar, etc. Cada um tem uma configuração externa, XYZ, mas não é isso que corresponde à sua verdadeira identidade. A tua identidade é muito mais profunda. Eu acho que esse é o grande segredo da gente poder olhar o outro por dentro e não por fora. Talvez eu acho que eu comentei aqui, mas vale a pena ver de novo. Eu creio, eu não sei se eu comentei, pode ser sim, pode ser que não. Mas num dos filmes, tem um filme chamado Visitando Jerusalém. Foi até traduzido numa época em português, foi curioso, teve um documentário sobre Israel, enfim, mas não acaba aqui falar o filme, mas uma das partes, um dos jornalistas foi visitar um bairro religioso em Israel e ele achou um barato aqui no varal. Só tinha preto e branco de todos os tamanhos. Ele falou, pô, vocês se vestem todo mundo igual. Por que vocês se vestem todo mundo igual? Você só tem preto e branco, toda a família, sabe aquele varal que só divide os tamanhos? Por que vocês se vestem todos iguais? Ele falou, a verdade é o seguinte, a gente se veste todos iguais para a gente acostumar desde criança a pessoa olhar a pessoa por dentro, não por fora. Por fora, é muito bonito isso, quer dizer, quando você sabe, e por fora, a gente, todo mundo é igual. Que é a carcaça com a diferença. E nesse mundo físico, material, é fácil você enrolar alguém com vestimentas por fora. Então, se o cara vem bonito com gravata, você vai atender ele bem. Se ele vem com uma havaiana, não sei, mas você vai atender ele mal, às vezes. E você não sabe que, de repente, esse cara é... Entendeu? Às vezes você pega, entendeu,
um porteiro, você pega um dono de banco que está com vestimenta de praia, você vai falar que esse é o schlepper e esse é o, entendeu? Esse é o Zé Mané e esse é o cara bam. Porque teu olho está acostumado a ver matéria e a gente julga pela matéria, pelo externo. Então o judaísmo vê, não, procura olhar por dentro as pessoas. A gente tem que analisar as pessoas por dentro. E analisar por dentro em termos que a gente está falando aqui é analisar o espírito da pessoa. Claro. Qual que é o teu espírito? Isso quer dizer alma, energia. Estou querendo saber, calma aí. Ele pode te parecer XYZ, que você não conhece ele. Quando você fala que você não conhece ele, que você não conhece ele por dentro. Claro. Mas ele parece ser tão assim, ele tem cara de bandido, ele tem cara de qualquer coisa que você pode imaginar, entendeu? Ou às vezes você pega um cara que é burro, você tem um cara de erudito, na verdade o cara não é nada disso, porque você não conhece ele. Minha mãe tinha um ditado, que ela falava, todo mundo conhece esse ditado, por fora bela viola, por dentro pão bolorento. Boa. É isso aí. No judaísmo, olhando por fora. No judaísmo tem a expressão antiga de 2000 anos atrás, que diz, ética dos pais, fala o seguinte: não olhe a garrafa e sim o conteúdo. Então, quando eu falo sobre um vinho, tem vinho que é muito bom, que às vezes está num recipiente feio, e tem vinho que é ruim, que está num recipiente lindo. Então, a gente precisa sempre aprender a olhar o interior, que seria a energia, que seria esse espírito, entendeu? É espírito. Obviamente, o espírito pode ser moldado, tudo, né? Você pode trabalhar, o espírito tem que ser trabalhado aqui. Isso é uma coisa importante, porque muitas vezes me perguntam, né? Porque eu não era religioso até muito pouco tempo atrás, e foi uma vida inteira sem ser religioso. E as pessoas às vezes perguntam, por que você ficou religioso? Por que você ficou? Alguém morreu, você ficou doente? Não, falo, cara, não. E a razão pela qual eu fiquei religioso é porque eu acredito que para ganhar dinheiro, que você precisa para sustento, você trabalha muito. Para o seu corpo físico, você come bem, você vai à academia, você faz um monte de coisa. Tudo isso que você faz para esta parte da vida, nada vai ser teu. Nada. A você matéria não vai levar para lugar nenhum. Nada. Não vai levar nada. Aí a pergunta é o que você faz para a tua alma? O espírito. O que você faz para o espírito, para a alma? O que você faz? Você faz algum exercício para a alma? Um exercício para o espírito? Como você eleva ele? Como você melhora ele? Como você abastece? Como você abastece? Como você abastece? Também precisa ser abastecido. Isso. E essa é a resposta que eu dou. Eu falo, eu virei religioso porque eu não fazia nada para minha alma, eu resolvi fazer. Sim. Eu acho que ela é a parte que é minha. O resto não é meu. O resto vai ficar aqui. E é fato, quando a gente trabalha e se dedica para a alma, isso traz uma certa tranquilidade. Tua alma também precisa comer. Só que a comida dela não é física, é espiritual, é amor, temor, etc. E qualquer que seja a linha. Estamos falando, obviamente, de religião judaica, mas o cara, meditação, o cara que dedica para o lado espiritual, qualquer que seja ele está abastecendo aquela energia e traz um certo conforto para ele imensurável. Que as pessoas capitalistas ao extremo, que nunca tiveram oportunidade, podem passar uma vida sem ter esse prazer enorme de saciar o espírito. Você vê, a religião budista, ela fala que tudo tem que ser amor, e ela põe o cara em meditação, fazendo mantra, para ele poder refletir interior. O que é o amor? Não, o amor não vai ser com ele sentado lá fazendo mantra, não é isso. Porque lá, sentado fazendo mantra, ele faz amor para ninguém. Ele fica lá parado e nada acontece. Ajudar ele a elevar para poder ajudar a trazer amor na vida de todo mundo. Então ele precisa estar centrado, tranquilo, calmo. Aí ele consegue chegar numa pessoa nervosa e acalmar ela. Aí ele consegue chegar numa pessoa perturbada e ajudar ela. Ele pode chegar num casamento conturbado e ajudar os caras, porque ele está calmo, ele está tranquilo, ele está centrado, ele está bem, a energia dele está forte, ele consegue chegar lá e ajudar. Então, mesmo que, eu estou trazendo isso porque mesmo que não é só o judaísmo, as outras religiões, seja como elas pratiquem isso, no fim da história, a prática é essa. Sim. Fortalecer a sua energia interior para você conseguir passar pelas dificuldades da vida, pelos momentos, para ajudar, para ser conselheiro. E assim nós temos uma parábola bonita, Renato, que um dos livros que fala sobre luto do judaísmo, ele traz no prefácio dele uma história maravilhosa que eu queria compartilhar com vocês, com os ouvintes, etc., né? Que ele diz o seguinte: tá bom, você diz, a alma vai para o paraíso, voltando para o tema, viveu aqui, depois ela vai. Quem falou que é assim? Quem disse que isso aqui é verdade ou não? Né? Então, no prefácio desse livro de luto, esse livro chama Gesher HaChaim, a ponte para a vida. Ponte para a vida. O que é ponte para a vida? Quer dizer, você sai desse andar e vai para uma outra vida. O que ele traz? Ele traz uma historinha tão bonitinha que eu queria compartilhar. É a seguinte: ele fala, imagina uma mulher, ela estava grávida de gêmeos. Esses dois filhos na barriga, tinha um que era
acreditava, um crédulo e tinha um incrédulo que não acreditava. E o debate dele durante 9 meses. Aquele que acreditava falou, meu irmão, prepare-se que um dia a gente vai sair daqui, a gente vai ter a nossa vida, etc. O outro falou, você é louco, rapaz, presta atenção, não deixa de ser bobo. A gente só vive porque estamos conectados à barriga da nossa mãe. Se a gente sair daqui, a gente vai perder a nossa conexão de vida e você vai morrer. Aí ele falou, para disso, irmão, a gente vai ser autônomos, nós vamos realmente ter uma nova vida, você não tem noção. O outro falou, calma, amigo, olha, eu estou te falando, se abrir aquela porta, nada ao contrário, vai para cima, porque se você sair, é o fim. Imagina, irmão, assim, 9 meses brigando lá. O crédulo com o incrédulo, brigando. Chega a hora do vamos ver. Começa a abrir a porta, irmãos, vamos sair. Fala, não seja tolo, não sei o quê, etc. O que acontece? Aquele que acredita sai. Quando ele sai, aquele que está dentro começa a escutar ele chorar. Eu falei para aquele idiota que não devia sair. Bobo, tá vendo? Agora tem que chorar, tá vendo? Falei para ele que lá é a morte, que ele vai chorando. O que acontece? Ele fala, a mesma coisa acontece. Isso aqui durante 9 meses. Que a pessoa ela sai, ela vai ter uma nova vida agora. Quer dizer, aqueles que estavam enclausurados, você não vai dizer que essa era a tua vida, e de repente você saiu por uma nova vida. Agora você está tendo uma nova, antes você estava uma vida inclusa dentro da sua mãe, agora você está tendo a tua vida particular. O que acontece com essa nova vida depois que ela vive 70, 80 anos, a gente vive estudando, olha, vai chegar um dia que a gente vai partir para um outro andar, vai ter um novo estágio da vida. Imagina, eu quero ficar aqui, a alma não quer partir de jeito, não quer ficar aqui, a gente tenta segurar. Mas quando falece, diz o autor do livro, agora ela está indo para um novo estágio de vida. Antes você estava na barriga da tua mãe, você saiu para esse mundo, agora você vai sair desse mundo e você vai para outro mundo. Então, por isso ele chamou o nome do livro Ponte da Vida. Porque a gente acaba saindo de um estágio de vida para outro estágio de vida. O judaísmo realmente acredita nisso. Que quando a alma desprende do corpo, causando então o falecimento do corpo, que já era um falecido por si só, inanimado. Então, inanimado, quer dizer, então o corpo realmente a gente devolve para a terra, que da terra viestes para a terra voltarás, a gente entrega um presente que Deus nos deu, na verdade um empréstimo para que pudéssemos viver aqui durante 70 e 80 anos. E a alma quando se desprende, volta, conforme o judaísmo, para a origem dela. A origem dela, uma vez que ela faz parte de uma parte do Criador, então é como se fosse um filho do Criador. Então, o Criador, no judaísmo, vou tentar explicar assim, resumidamente, o conceito judaico assim. Você tem o Criador do universo antes de qualquer criação. Nós chamamos isso na Cabala, chamada luz infinita. Né? Al-Or En-Sof Baruch Hu, a luz infinita, bendita seja ela. Essa luz infinita é como se fosse, imagina, o Pai, né? Que só existe Ele agora, não tem nada criado, você não criou nenhum filho ainda. Sabe? E nós, cada partezinha que dá vida para um corpo, estávamos unidos no cérebro do Pai. É o Pai querendo criar um filho, mas ainda a gente está no potencial, não viemos na prática. Quando Deus ele decide criar o mundo, tá certo? Então, ele criou os 10 poderes primeiro, não vamos dar aquela de Cabala, tudo, mas vale a pena a gente explorar, qualquer outro dia desses, enfim, cursos de Cabala, enfim, essas outras coisas. Que aí, então, Deus ele criou esses 10 poderes, ele vai criar o mundo, e, de repente, ele decidiu criar a gente. Quando ele decidiu criar a gente, então, primeiramente, a gente foi formulado almas matrizes, essas almas matrizes ficaram num determinado setor lá em cima, que é um mundo, elas descem para um outro setor, que é um outro mundo, e elas descem para esse mundo aqui embaixo, que seria o 4º estágio. Quando elas chegam aqui no 4º estágio, ela incorpora o corpo, aquela partícula da alma dele incorpora um corpo e dá vitalidade para ele. Então imagina uma corda, tá, que está unida no teu corpo, só que ela vai até a luz infinita de Deus. E essa é a tua energia, porque ela é uma parte dele. Então tem várias cordinhas, vamos imaginar assim como marionetes. Que aquela parte que está dentro do corpo é chamada energia que te dá vida. Quando a alma se desprende do corpo, simplesmente aquela corda está sendo puxada, ela está voltando para o status original. A nave-mãe. A nave-mãe, como ela foi dividida no primeiro mundo, que é o primeiro, na verdade é o segundo mundo, o mundo híbrido, onde lá é o mundo das almas, enfim, tu não precisa ficar falando de detalhes, mas é para lá que ela volta. Então ali é a vida
pós-terrestre. Depois que a pessoa ela morre, esse pedaço de alma volta para o estado original onde ela foi criada. Viva, para todo sempre lá. Desprendida completamente da matéria, o que ela vai então desfrutar naquele local? Apenas intelecto, espírito, conhecimento. Porque não precisa comer, não precisa beber, não tem prazeres, não tem prazeres materiais físicos. E sim, tudo é realmente divino, espiritual, contemplando cada vez mais níveis intelectuais, porque esse é o mundo do intelecto, enfim. Então o judaísmo acredita nisso. E esse nívelzinho de alma, tá? Nós chamamos ela de Neshama. Importante esse nome, Neshama, no judaísmo. A alma encorpada dentro do nosso corpo é Nefesh, tem outro nome. O que ela está dentro de mim é chamado de Nefesh. Mas quando a gente reza para alguém que deixou este andar, nós rezamos pela Neshama dele. Por isso que a gente, na expressão judaica, a gente fala Leilui Nishma, para a elevação da Neshama. Neshama é o estágio dessa cordinha Mais no pra local, cima. lá na matriz, na divisão. Mais para cima. É. Isso que é interessante dentro do judaísmo. Isso que significa o mundo vindouro, o mundo, ou o paraíso que nós chamamos, é Esse lugar. esse lugar. O judaísmo entende assim. Eu acho importante também falar que isso aqui, né, dá a sensação de que o Steven Spielberg veio, escreveu, né, fez lá uma ficção científica e o negócio apareceu, aí inventaram um monte de livro para explicar isso. E eu acho importantíssimo falar que tudo isso é oriundo de dentro da Torá. Ah, tá. Tá tudo lá dentro. É. É uma questão de ir pegando pedacinhos e pedacinhos e desvendando e abrindo e conectando. Sim. E o livro do Zohar, que é um livro que também conecta e que explica e que... Ou seja, não é isso aqui que foi lá, o Steven Spielberg escreveu. E bonitinha falou, essa história, né? vamos lá, Vende aí, vê se cola. agora faz o segundo capítulo, agora faz o terceiro capítulo. Cara, não é nada disso. Aqui, cara, é uma coisa que vem sendo estudada, inclusive boa parte disso. Também acho importante citar que ficou oculto durante muitos anos esse estudo das pessoas, porque, e eu entendo isso de uma maneira relativamente simples, não dá para você fazer a pós-graduação sem você fazer o curso básico. Exato. É importante você ter o curso básico Exato. para você entender o segundo, o terceiro, pós-graduação, doutorado, mestrado, sei lá o que você vai fazer. De uma maneira Mas- real, Exato. para Senão você entender a profundidade daquilo que foi dito. Se Senão você não está para ficção. Aí você começa a vir para É, ficção porque você já não exato. entendeu nada do que está Bonitinho, acontecendo, bonitinho e tal. Então isso aqui não é chutado. Isso aqui são estudos judaicos em cima da Torá e de todos os livros e de todas as fontes judaicas possíveis e imagináveis que vão gerando, que geraram essa explicação, esse entendimento e tudo que a gente vive em cima da Kabbalah. É importante falar porque, de verdade, hoje tem muita gente falando, tá bom, vai inventar lá, vai daqui, sobe ali, vai para lá. Cara, isso aqui não é tudo... Para mim, inclusive, Dani, esse é o ponto do judaísmo que eu acho que é um dos mais importantes. Para mim. Para cada um é uma coisa. Eu não sou um cara que sou São Tomé, sabe? Ver para crer. Não, também não sou assim. Mas o judaísmo, ele é, para mim, extremamente crível, porque existem livros explicando tudo, vírgula por vírgula, coisa por coisa. Você vai conectando e vai chegando lá num ponto que você fala, cara, tá aqui. É impressionante. Tá aqui. É impressionante. Aliás, engraçado, outro dia eu estava conversando com um amigo nosso, estava conversando com ele, e ele falou para mim assim, é engraçado, vocês fazem o programa do Papo Kasher, e quando vocês falam, que a Dani explica, e vocês vão falando, as pessoas não conseguem entender quanto o Rabino Dani estudou para conseguir chegar nessa explicação simples que ele está dando aqui. Porque é o que eu estou falando, se você voltar para trás, que a explicação está lá na Torá, você tem que ter estudado a Torá, depois você tem que ter estudado os livros, depois você tem que estudar um pouco de Cabala, depois você tem que para chegar num dia, você está pronto para dar uma explicação simples desse conglomerado de entendimento que gera uma ideia final. Que, para mim aqui, vou até fazer uma coisa interessante, porque você falou que tudo que é vivo não morre, vale para todos os ramos da vida em termos de conhecimento. Porque se você quer realmente ter conhecimento sobre um assunto, você vai ter que fazer esse caminho. De conhecer a base, ir aumentando, ir valorizando, ir entendendo, ir crescendo, e aí você vai ter um momento que você está fácil para explicar aquele negócio que é tão complexo para outras pessoas e para você fica fácil. Você ralou. Claro. Entendeu? Então, tipo, isso aqui também eu acho que serve para nós um pouco, esse negócio do vivo que não morre, o conhecimento é o vivo também que não morre.
Porque o que sobra mesmo é o conhecimento. É isso que a gente tem, que você falou. A gente vai para lá, o que a gente leva? Conhecimento. Só leva a conexão com a Hashem. Então, esse entendimento, esse conhecimento do caminho, esse é o seu verdadeiro patrimônio. E seja do assunto que você queira falar, o caminho para chegar lá é fazer esses estudos todos. E eu só estou falando tudo isso, primeiro, para não acharem que isso aqui é uma ficção científica, eu escrever um livrinho com capítulos. E segundo, para entender que na vida a gente não pode achar que a explicação é simples sem ter o conhecimento. Porque sem o conhecimento essa explicação vira uma coisa rasa e perigosa. Isso é verdade. Mas tudo bem. Só foi não, você está falando parênteses. Não, mas é uma pura verdade. Isso que você está falando é real. E é a verdade. E essa ideia da gente conhecer esses assuntos que a gente está falando realmente são coisas... Estamos falando vida, morte, o que a gente sabe disso, o que a gente... Aquela expressão, você tem certeza? Alguém já voltou para te dizer? Mas também ninguém não voltou para falar que não tem. Então, na verdade, quer dizer, verdade. E a gente dá um voto de fé para aqueles que escreveram, porque as coisas parecem que funcionam. E cada vez mais hoje, se você for ver documentários de pessoas que quase morreram, que voltaram, então aquilo que está descrito nos livros, você vê, aquela luz, tudo, a pessoa passando, indo, as pessoas, tudo isso está escrito nos livros. Então, puxa vida, quem escreveu e inventou. Né? Mas é que nem você falou, realmente a pessoa ela precisa devagarzinho estudar, etc. E isso ajuda muito, tá? Quando a gente pega esse lado esotérico, porque não sei se você já teve essa experiência, entendeu? De repente você está querendo... Isso acontece numa meditação, que pode acontecer uma meditação programada. Existe meditação que você passa na vida quando você se dedica a um estudo de uma maneira profunda. Você está matutando e você não está conseguindo entender, e de repente as coisas te levam para um nível que de repente você começa a se ver como se você estivesse vivendo por cima. As coisas começam a clarear, as coisas começam a ver tudo como está ligado uma coisa com a outra. E quando você chega nesse transe, vamos dizer assim, que é comum para as pessoas que se aprofundam num tema que estava difícil e de repente as coisas começam a clarear, é uma coisa assim assustadora. E às vezes o tempo que passa esse transe, às vezes deve ter passado 1 hora, 2 horas, que para você foram segundos. Para você poderia ter ficado... Até dias. Então são coisas muito incríveis que acontecem, entendeu? Com uma simples meditação, enfim, whatever, né? Que é uma coisa importante. Tudo isso para você entender a tua energia que você tem. Porque realmente pouquíssimas pessoas utilizam, e quando utiliza-se muito pouco do potencial que tem essa... Isso a gente já falou algumas vezes aqui, né? Não é eu não sei se eu sou um bom flautista. Nunca toquei uma flauta na vida. Pode ser que eu ia ser o melhor flautista do universo, mas nunca toquei. Não tem como saber. Isso é uma pura verdade. Mas reconhecer, saber o potencial, conhecer como que funciona essa energia de uma maneira geral, os poderes que tem e o que tem que ser trabalhado, e obviamente cada um tem a sua... Existia muito antigamente, a gente usava tojo, lembra? No carro, no som. Equalizador. Equalizador, você lembra disso aí? Equalizador, claro que o pessoal vai escutar. Onde esse cara tirou tojo? Cada um veio com uma configuração. Quando você estuda a tua energia, você vai ver que cada um veio com uma sincronia diferente. E aí está o jogo da vida. O jogo da vida é você estabilizar. Entendeu? Baseado no teu autoconhecimento de quem você é, da tua energia. Quando você conhece os teus poderes, você começa a conhecer os detalhes desse poder, e aí então você é capaz de você saber como moldar. Acho que esse é o jogo da vida. Como o nosso programa tem uma pegadinha bem grande de acabar rápido, então vamos falar um pouquinho sobre se essa alma volta ou não volta. Qual é a história, Dani? Volta ou não? Mas é que é um tema inteiro. Calma que agora vai mais um gigante aqui. Então, ela volta ou não volta? Como volta? Se volta? Em quem volta? Existe isso? Como funciona essa vida após a morte? Se é vivo para sempre? Exato. Então, ele volta? Tem uma volta dessa alma? A gente já fez um programa de reencarnação, acho que uma vez, não importa. Não sei, mas não importa. Vou abordar isso porque eu tenho certeza que um monte de gente tem essa pergunta. Se volta ou se não volta. Então, e aí? Qual é? Volta ou não volta essa energia que vai embora, fica lá no segundo andar, dimensão, beleza, conectada com a chefe, com Deus, e aí depois ele volta ou não volta? Como fica isso? E vou dar uma resposta muito racídica. Depende. Vamos te explicar. Vamos tentar explicar aquilo que consta nos livros, obviamente. E tudo é uma gota no oceano, né? Que a gente está falando, tudo é uma gota no oceano.
A gente diz o seguinte: o judaísmo acredita em reencarnação. Eu digo, acredita e lançou, né? Conforme, não só que acredita, como a gente lançou. Acreditamos em reencarnação e também o judaísmo acredita em ressurreição. E tem uma diferença entre ressurreição e reencarnação. Ressurreição significa uma alma voltar para o mesmo corpo depois que ela partiu. Quer dizer, o corpo vai reviver e a alma vai voltar para dar vida para o mesmo corpo. A ressurreição, estou começando pelo fim, é algo que a gente espera acontecer pós-era messiânica. Depois que o mundo vai estar concluído e chegou o reinado do Messias, o mundo vai estar em paz completo. Não o Messias Bolsonaro, não. Não. Quem já veio e não voltou, talvez na volta do Messias. Quando chegar a era messiânica, então há uma divergência quanto tempo vai passar, se é 40 anos ou não. Todos aqueles que morreram, eles vão voltar a surgir da terra. Essa é a nossa crença judaica, essa que todos aqueles que faleceram vão voltar a reviver com o próprio corpo. Até então, essa alma, esse homem que faleceu e concluiu o seu trabalho, vamos assim. Então vamos começar disso que a gente já vai entender. Uma alma vem para a Terra com um objetivo a cumprir. Não lhe é revelado o objetivo para cumprir, porque essa é a nossa tarefa. Porque se fosse revelado, você só ia se dedicar para aquilo e ia fazer outras coisas. E já que a espera-se da pessoa fazer o bem, então não revelam para ela qual que é o propósito dela. Mas cada um tem um objetivo a cumprir. Imagina que você veio para a Terra durante uma estadia de 70, 80, 120 anos e concluiu a tua obra. Você concluiu a tua obra, quando você se despede daqui, o corpo morre, a alma volta para aquele lugarzinho que a gente chama de paraíso, para a origem dela, e lá ela fica até a hora da ressurreição. Só não volta nunca mais. Porque ela concluiu o objetivo dela, então ela vai ficar lá no paraíso, contemplando, conhecendo a divindade, e Deus é eterno, então sempre subindo de nível em nível em nível, que é sem fim, os níveis, os degraus do paraíso. Essa é a crença judaica. Até Messias chegar, 40 anos depois, conforme uma opinião, ressurreição dos mortos, ela volta a viver. Bom, essa aqui está resolvida. Agora vamos imaginar que uma alma ela veio e ela não terminou a missão dela. Ela não terminou a missão dela. E vamos dizer aqui também que não há uma alma que vem para a Terra sem fazer o mal, assim como não tem uma alma que vem na Terra sem fazer o bem. Então, vamos falar o seguinte. Tem dois tipos de falhas. Tem uma falha que você limpa e resolve, tem uma falha que foi muito profunda que você tem que voltar para cá. A falha que você resolve, que é uma coisa simples, né? Tipo aquele que a gente usa, o que o homo leva, o sabonete homo limpa. Então, você, durante o período de 11 meses ou um ano, que é o período que a alma ela volta para poder chegar ao estágio, depois da morte, quando ela vai se desprendendo da matéria devagarzinho, e o período é um ano. Então, durante esse período, querendo ou não, a alma, quando se desprende da matéria, depois de ter vivido um período aqui, é doloroso para ela, porque passaram-se muitos anos, agora ela está voltando, ela tem que se desprender do amigão da vida dela, que é o corpo que aturou ela durante 70, 80, 120 anos. A separação é um negócio sofrido. Então, quando ela volta, tem um prazo de, entre aspas, sofrido um ano, esse período de um ano. Nesse sofrimento, se é uma falha superficial, esse sofrimento acabou, ela volta lá e fica lá lindo e maravilhoso. Porém, se é uma coisa profunda, que ela não terminou a missão dela e que ela precisa retificar por conta da falha cometida, esta alma, ela reencarna. E quer dizer, ela reencarna, lá é feito o julgamento durante o ano e é decidido. Bom, ela vai ter que voltar para a Terra para terminar a missão ou para retificar o que ela fez. Só aí você já entende uma coisa interessante. Reencarnar, voltar aqui para a Terra, é uma punição maior do que o purgatório, que é o sofrimento de uma alma lá em cima. Porque o sofrimento lá em cima tem um prazo de 11 meses ou um ano, não mais. Sim. E vir voltar para a Terra é 70, 80, 120 anos. Interessante, quem escreve isso tem um grande rabino cabalista que ele chama Eliyahu Vidas.
Vidas, o nome dele, de 500 anos carioca. atrás. É o Vidas. Ele escreve isso. Interessante. Bom, então, ela reencarna. Quer dizer, ela reencarna, esta alma vem num novo corpo. Né? Ela vem num novo corpo, e aí ela vai tentar a versãozinha dela, etc. Então, diz a Cabala, resumindo para não entrar e prolongar. Uma alma veio, primeira vez, tá? Aqui na Terra, ela terminou, fica lá. Ela não terminou, ela pode voltar mais 3 vezes. Conforme a Kabbalah Michigan, estamos falando do povo judeu, conforme estamos seguindo esse raciocínio, uma alma vem pura aqui na Terra, primeira vez. Se ela retificou, ela fica. Se ela não retificou, ela volta mais uma, mais 2 ou mais 3. Tem 3 vezes. Tem 3 chances para você voltar e retificar aquilo que você tem que retificar. Diz o Arizal, o cabalista, o Arizal, que viveu também em Safed há 500 anos atrás. O Shara Gilgulim tem o portão de reencarnação. Chama o portão da reencarnação. Alguns capítulos, uma coisa fenomenal. Ele diz, se você não retificou, aqui depois de 3 vezes ainda faltou, esta alma judia pode reencarnar em um não-judeu. E ele fala uma coisa linda. Ele fala, esses são os verdadeiros conversos. Eu vou te falar, Renato, quando eu li isso, eu tinha sempre a minha dúvida era o seguinte: que pessoa normal Pode querer virar judeu? pode querer virar judeu? Religioso. Não, religioso o cara tem que ser Virar judeu já é difícil. Religioso, então. tem que ser muito louco. É impossível. Eu nunca entendia. Eu falei, eu quero largar, o cara quer pegar? Pô, é difícil o judaísmo, é um fardo. O judaísmo é um fardo. Como é que o cara quer pegar? Entendeu? Eu não vim de família religiosa. Você sabe que o fardo você também. Sim, você sabe, é um claro, fardo. Você não é fácil. Não pode. Regras do judaísmo é um negócio pesado. E de repente vem um cara que pode tudo, porque ele não tem esses deveres. Não é que ele é ruim, ele não tem essa missão. E ele quer pegar uma missão louca, cheio de fardo para carregar. Então, simplesmente é uma alma judaica. O cara que busca judaísmo de verdade é uma alma judaica. Qual que é o papel dos rabinos? Aqui se responde uma pergunta interessante, porque os rabinos são tão difíceis para poder converter uma pessoa, eles só querem certificar que a alma dele é de judeu mesmo. Não dificulta para ver o cara. Esse cara é maluco mesmo, ele quer mesmo. Ele é dos nossos, o cara é pirado. Mas é interessante, é uma alma judia. Agora ele fala o seguinte, Marisa. Imagina que a pessoa ela reencarnou e ela vê, etc. Retificou? Muito bem. Não retificou? Uma alma pode vir no reino animal. Vem um bicho. Uma alma pode vir no reino animal. Não retificou? Pode vir no reino vegetal. Não retificou? Pode vir no reino mineral. Quer dizer, olha até onde um espírito pode vir. Mas aí, agora a pergunta é minha. Qual que é o propósito disso? Exato, porque não tem que retificar Como nada, não? se ele é pedra, se ele é planta. Como não? Claro, porque a planta ela vai viver lá, ela vai abastecer um animal que depois vai usar retificações. São retificações, ou pode vir até no reino mineral, ou pode vir uma alma que é chamada aqui em português a gente diz uma penada, que procura um corpo onde incorporar. Sofrimento muito para essa alma que ela vem aqui, e às vezes ela procura um corpo para poder incorporar. Uma alma que incorpora um corpo que já tem um espírito, isso é chamado Dibuk. Tem uma famosa. Dibuk é uma alma que ela estava penando, porque é um sofrimento muito grande, ela procura em quem se encarnar para poder falar o que é, faz parte do sofrimento. Porém, os livros dizem claramente... Ela encarna num corpo vivo. Ela procura onde encarnar, é o sofrimento. Porém, o resumo de tudo é Lo yidach mimeno nidach. Nenhuma alma deixa de adquirir a sua plenitude. Quer dizer, sempre todo mundo... No fim da história... Não existe uma alma que vai ser... penada para sempre. Isso, por exemplo. Ele passa os momentos que ele tem que passar de acordo com a realidade dele, porém... Então, essa é a visão judaica mística de uma maneira geral. Em outras palavras, resumindo, a alma vem a primeira vez e volta mais 3 vezes. Até 3. Até 3 vezes, uma pessoa convencional. Um justo pode voltar quantas vezes for necessário, de acordo com a missão dele na Terra. Então Moisés pode voltar várias gerações. Um justo, uma alma de justo pode vir, opa, vou voltar de novo para poder salvar aquela geração. Então o justo pode voltar mais vezes. Uma alma, primeira vez, volta mais 3 vezes, ou senão, assim vai indo. Os cabalistas dizem que as almas estão na terceira vez. Eles dizem que as almas da nossa geração, hoje assim os judeus cabalistas afirmam, são almas que tiveram
na saída do Egito e não entraram na terra de Israel, que morreram no deserto e agora vão entrar, que por sua vez são almas que estavam na geração na Torre de Babel. Que foi, porque a gente já está aqui, depois que desceu a primeira, já estamos na terceira viagem. É bom a gente pegar no tranco. Mas assim o judaísmo entende sobre a... Você sabe que eu já falei também isso aqui algumas vezes, que eu acho não, tenho certeza absoluta que o judaísmo é o berço de todas as religiões, de todas as crenças, porque a gente explica tudo, né? Você vê que agora você explicou espiritismo, você explicou aquele que entra o corpo, a alma que entra no corpo na macumba, tipo na macumba, você explicou, né? Você vai explicando tudo, você vai vendo onde está a base de todas essas situações. Existe. Tudo isso existe. Eu acho isso bacana, isso. A gente não nega, existe a força da pureza, existe a força da impureza. A gente sabe que são coisas, estamos cientes que essas coisas existem. Para nós é muito claro. Eu vou lhe dizer uma história pequena, só para poder quebrar o... Teve uma vez, acho que essa eu não contei, mas olha que curioso. Ou talvez sim, talvez não lembro mais, também não. Pode falar de novo. Teve uma vez que saiu no jornal na Europa e também chegou a notícia na cidadezinha de Lubavitch, lá na Bielorrússia, lá, pequena, chegaram que os cientistas, nos anos 1800, 800 e pouco, chegaram à conclusão que eles descobriram que tem duas veias no cérebro, que uma tem a responsabilidade para fazer a pessoa lembrar e a outra tem a responsabilidade para a pessoa se aprofundar no assunto. E eles descobriram que quando a pessoa ela ergue a cabeça, aciona aquela de lembrança. Por isso, quando você quer lembrar, você faz assim. E quando você faz assim, você é para aprofundar. Calma aí, deixa eu ver. Deixa eu aprofundar, porque você... Naturalmente você faz isso. Quando você quer lembrar uma coisa, você não faz assim. Você faz... Deixa eu ver. Porque, na verdade, você está acionando elas. E eles estavam comentando isso na mesa do Rebbe. Acho que era na época do terceiro Rebbe. Estavam comentando isso. O Rebbe, quietinho, foi na biblioteca dele, pegou o livro do pai dele e mostrou para eles. Eles descobriram isso agora? Isso aqui está no livro de discurso do meu pai, há de tantos anos atrás. Aí perguntaram, o terceiro Rebbe falou, escuta, mas teu pai, ele era médico também? Ele entendia de medicina? Ele falou, não. Meu pai conhecia o protótipo do homem lá em cima. Quando você conhece o protótipo do homem lá em cima, então você conhece todos os caminhos que vem aqui embaixo. O conhecimento dele era esotérico, ele sabia como é que é a origem do homem e todas as suas ramificações, então ele sabe como é que funciona aqui embaixo. Tão bonito disso quando a gente... É muito louco. Quando estuda a Cabala e quando estuda a mística judaica, quando estuda a Torá, se você começa a estudar, e principalmente quando a gente já estudou inúmeras vezes juntos e você começa a citar coisas daqui, já você vê uma maluquice, é uma coisa de louco. É realmente uma coisa de louco. E explica todo o mundo com todos os seus detalhes. E tudo que eu falo que a Torá é o manual do mundo, pode falar o que quiser, explica tudo, é muito impressionante. Porque você imagina, quando você fala isso, a Torá, só para deixar para o ouvinte claro, a Torá é um livro que tem palavras, as palavras têm letras. E as palavras que estão descritas nesse livro têm composta de versículos, e os versículos têm número de letras e palavras. Então, quando você começa a pegar, você soma tudo isso que eu te falei, que não é simplesmente a tradução daquela palavra, mas sim o contexto, por que aquele parágrafo, ou por que aquele versículo tem tantas letras e composta com estas palavras, e por que cada palavra é composta com estas letras? Amigo... Não, mas aí o texto também se conecta com a quantidade de letras, com as somas, Cara, é uma profundidade de estudo que é uma coisa de louco. E deixa a gente realmente... É fascinante. É fascinante. Para mim, realmente, quando você pega um versículo assim que você... Eu te falei, a gente já estudou tantas vezes juntos que você vem, agora que você começa as suas conexões, você vai o livro tal, aqui, ali, aqui, lá, e vai fazendo, aí você chega no final, cara. A gente falou uma aqui uma vez. A gente falou uma aqui uma vez. A gente mostrou um pouquinho aqui nos episódios. E você falou uma que eu não lembro exatamente a explicação exata. Você explicou só essa frase, só essa frase é uma loucura. Essa frase tem 7 palavras e tem 24 letras que você pede para Deus se proteger 24/7.
É mesmo, muito Não, louco. começa Cara. por aí, E só vira amém, né? Você falou que vira a palavra isso, amém no as primeiras final. 3 letras da 91, 91 é o valor numérico da palavra amém, as letras finais da 428, com aquele anjo responsável que traz a parnassá, Cara, que é a próxima palavra louco. masbia, não tem fim. É muito louco, não tem fim. Bom, É maravilhoso, vamos dar uma conectada geral aqui. Existe vida após a morte? Então, a gente já aprendeu que vida é vida, morto é morto, claro. O que é vida nunca morre e o que é morre. morto nunca vive. Então, na verdade, é que eles se misturam para fazer então o corpinho andar lá com a alma dentro e tal. E as energias que existem até nas coisas inanimadas também tá aí, que a energia que mantém esses troços vivos. Tudo que é físico é tá morto, tem morto. E a energia divina é que mantém tudo isso aqui de pé, inclusive a gente. A vida então continua. Falamos Sempre. também que a vida pode voltar, né? Essa alma pode voltar aqui. Voltar. E, se ela voltar, pode voltar até 3 vezes. Se fosse um justo, poderia voltar quantas vezes quiser. E se em 3 vezes não retifica para o trabalho que ela veio fazer aqui, menores, ela vai lá, indo para minerais. Até ser uma penada, até adquirir sua tranquilidade, que sim, vai adquirir, porque há limites para a pessoa retificar falhas cometidas e pronto, né? Assim que é, mas nunca deixa de existir. Tem uma história bonita também, Renato, que diz uma vez, uma história que talvez a gente também já contou, que, só para ilustrar até que ponto pessoas que acreditam nisso, eles realmente viviam desta maneira. Conta a história que em 1927 teve o 6º Rebbe do movimento Chabad, chamado Rabbi Yosef Yitzhak. Ele foi preso numa prisão na União Soviética muito pesada, onde aquela prisão era de condenados à morte. E ele foi preso, coitado, porque ele tinha o judaísmo inteiro da Rússia na cabeça dele. E ele abria tudo que era proibido na Rússia, abria escolas, mikvahs e heider para as crianças estudarem, judaísmo, tudo, abate de animais, circuncisão, ele tomava conta tudo na cabeça dele, tudo clandestinamente. Então, os comunistas, na época, prenderam ele porque era contra a religião lá. E chegou uma hora que eles sabiam muito bem interrogar as pessoas. E o cara que foi interrogar ele, trouxe ele para a sala de interrogação, ele apanhou muito lá, coitado, enfim, ele sofreu muito. E o cara pegou uma arma e colocou assim na frente do rabino e falou o seguinte: olha, esse brinquedo fez muitas pessoas falarem. Eu espero que você comece a falar. A arma na frente dele, falou, não, tira dele. Ele falou, deixa eu te explicar uma coisa. Esse brinquedo assusta uma pessoa que tem um mundo e vários deuses. Mas eu que tenho 2 mundos e um Deus, você acha que você me matando aqui eu deixo de viver? Eu vou viver para sempre. Estou indo para outro nível. Estou indo para outra vida. Esse brinquedo existe quem tem uma vida e vários deuses. Eu que tenho 2 vidas. A gente que tem vida, gente vida. Você me tirando aqui, nada vai deixar de correr. A gente vai continuar vivendo anyways. Porque a vida continua para sempre. Bonito. É muito lindo isso. E é isso que os povos, quando geram genocídio para o povo judeu, a gente nunca na história, a gente sabe que a gente vai morrer. Porque nunca tudo aquilo que a gente fez, a gente é eterno. Aquilo que a gente falou num dos episódios, para viver você não precisa existir. A vida continua. A vida continua. Teu pai continua, meus pais continuam, a vida continua. Eles não existem, tudo bem. Existir, eu concordo que não existe, mas vida eles estão. Porque a vida é de eterno, a vida é eterna. Muito bonito. E é muito lindo também isso que a gente está fazendo. Porque quando os livros falam o seguinte, antigamente não tinha esses vídeos, mas falam o seguinte: pessoas que escrevem deixam a matéria viva para todo sempre. Porque sempre vai ter pessoas que vão lendo e vão relendo isso e vão passando. Quer dizer, uma maneira de você perpetuar o teu ensinamento é através da escrita. E hoje através do áudio. Então o que a gente está fazendo aqui, imagina um cara vai poder olhar isso aqui, olha, gravaram isso aqui lá no passado, que interessante, o que estamos falando. E você sabe que só para agora eu vou falar dentro da nossa costume, das nossas práticas judaicas. Muita gente, a gente tem muita coisa que tem Megillah, né? Então tem Megillat Esther de Purim, tem relato histórico, né? Relatos históricos. O que é Megillah? Na minha opinião, né? O que é Megillah? Você me fala se eu estou falando qualquer besteira. Quando acabou o Holocausto, o general americano falou: tirem foto de tudo. Tirem foto de tudo, porque senão um dia as pessoas vão falar que isso aqui não vão foi acreditar mentira. que existiu.
que era a Megillah? Escreve, porque não tinha foto, eles não tinham máquina fotográfica. Eles falavam, escreve tudo que aconteceu aqui agora, para ninguém nunca mais esquecer o que aconteceu aqui nesse momento. Então, era um relato real de exatamente... Eram as fotos. Sim. Ele tirou uma foto escrita. Sim. Daquele momento, daquela situação. Sim. Então, eu acho muito interessante, porque além dos livros e de todos os acontecimentos, isso que você falou que a gente deixa os relatos, dentro do judaísmo tiveram essas Megilás, que eles falam assim, mas quem viu a história de Purim? Ninguém viu a história de Purim, ninguém sabe... Aquilo lá, exatamente a Megillah, exatamente para contar o que aconteceu, é o relato, só a fotografia daquele momento, exatamente quem estava lá, quais pessoas, quando foi, quantas pessoas foram, quem saiu, quem entrou, onde aconteceu, como aconteceu, e aí está tudo relatado ali, para que a gente possa ter a história contada para nós, daquele momento e a fotografia daquele momento. É incrível, isso que a gente fala, isso que são os relatos históricos que a gente tem em manuscritos, em todo lugar do mundo, Renato, quando você pega a arqueologia, eles ficam surpresos quando encontram coisas que, olha, encontramos uma coisa. A arqueologia judaica é simplesmente uma comprovação daquilo que já estava escrito. Isso é muito doido. Então eles vão a Israel, os nossos papéis estão escritos de 2000 anos atrás, tinha uma moeda que chamava Pundion, nunca escutou. Aí eles acharam, o Pundion está escrito lá no Talmud. Quer dizer, já escreveram lá para trás, e hoje, quando acham a arqueologia, falou, isso que estava escrito. Só comprova aquilo que estava escrito, né? E certifica que aquilo que foi escrito realmente foi real e verdadeiro. Isso aqui é uma coisa linda, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui maravilhoso, maravilhoso mesmo. Bom, sabemos então agora que tudo que é vivo e tudo que é morto. Exato. Então não existe vida após a morte porque não existe morte. E não existe vida misturada. Morte é morto, vida é vida. A alma vai continuar viva, o morto vai continuar morto. Eles só são vitalizados num determinado momento pela vida, depois perece. Aquilo que é morto. Pereceu, acabou. Porque a origem dele já era morto e aí agora ele passa a ser morto de novo. Muito bom. E voltamos em várias vezes, existe a volta, reencarnação, a ressurreição, que vai acontecer depois da era messiânica. Está aí explicado para todo mundo se existe vida após a morte. Está explicado nos mínimos detalhes. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre, Rabino Dani, já acabou. Já acabou. Eu vou fazer, acabou. A gente vem para a próxima semana, porque eu falo sempre, a gente é teimoso, não tem problema. A gente volta. Não seja por isso. Sempre com agradecimentos, Rabino Dani. BSR Coworking, Avenida Angélica 321, 11º andar, que nos cede os seus estúdios. E que são muito gente fina com a gente. Deixar aqui, nós fazemos já estamos indo a caminho do capítulo 70. Assim vamos indo, capítulo 70. Mais de 1000 seguidores no YouTube. Mais de quase 5.000 pessoas no Instagram. Indiquem para amigos e inimigos, por favor, para que mais pessoas se conectem com os nossos assuntos. Certo. E voltaremos, Rabino Dani. No YouTube, no Instagram, no Spotify, para tudo que é canto. A gente é teimoso, a gente vai empurrando lá para o cara achar. Não importa quantas reencarnações. Não, reencarna em tudo que é lugar. Vamos daqui a pouco reencarnar até na pedra. Quando chegar na pedra vai vir papo caché. Mas a gente vai estar de volta. Semana que vem, se Deus quiser, 8h30 da noite. Para mais um Papo Kasher e Rabino Dani Lechaim Lechai.